Oi, você, desejo que você esteja em paz, que permaneça em paz. Está no ar mais um episódio do podcast Solution Hunters do Despertar, um podcast que tem o objetivo de trazer ciclos de conversa que sejam, de fato, de utilidade pública para a nossa comunidade, em Montes Claros, no norte de Minas, no Brasil e no mundo. Para você que está chegando agora e não conhece, eu sou Rafael Juliano. Eu, como nós já falamos aqui em outros episódios, sou um anticarreirista, eu sou psicanalista, sociólogo, sou escritor, sou gestor de carreiras, consultor de carreiras e produtor desse podcast que é feito sem nenhum fim lucrativo. De fato, é um podcast que serve à comunidade com informações, conhecimento de origem fidedigna, né, e com muita honestidade intelectual. Hoje eu trago aqui a presença de vocês uma figura que conheci há pouco tempo e já, antes de conhecer presencialmente, já admirei. Como sempre, eu vou dizer o nome e alguma coisinha e deixa a pessoa se apresentar organicamente, né? É o Paulo César, um empreendedor social. Como é que você está? É um prazer. Eu vou começar agora apertando a mão, porque às vezes quando eu aperto a mão no fim do programa, depois nem sempre o desfecho é muito bom, sabe? Mas fala pra gente quem que é o PC. Posso te chamar de PC? Total certeza. Rafael, obrigado. Rafa, pode chamar de Rafa. Já, PC já colocou PC, né? Então, Rafa também. É um prazer estar aqui com você. A gente já estava conversando um pouco antes de começar o programa, trocando algumas ideias, né? Sim. Trazendo algumas conexões positivas. Sim. Aqui durante... Pouco não, bastante. Bastante. Né? Já estou à vontade aqui, que de bom. fato estou em casa. Então, eu sou o Paulo César, PC Landim, né? O meu apelido, assim, PC. Eu tenho 33 anos, sou casado com a Débora. A Débora tá ali. Débora tá ali nos bastidores. Nos bastidores, atrás das câmeras, com o pessoal da Mágica. Pois é, e ela tá sempre presente aí na minha vida também. Isso, que bonito, viu? Parabéns. É assim, a gente constrói juntos, né? A nossa história, a nossa vida, a nossa carreira tá junto também. Bonito. E eu sou um jovem, 33 anos, não tão jovem mais, né, Rafa? Já tô crescidinho. Não fala mas isso sempre comigo. foi... Mas fui sempre um jovem idealista, sonhador, assim, e me conecto muito hoje com a cidade, com as causas, né? Gosto muito dessa palavra empreendedor, você me apresentou como empreendedor, né? Tá ligado muito à questão do sonho. Sim. E empreendedor social é que gera ainda impacto no meio que está inserido. Então, assim, nas minhas andanças por onde eu passo, eu gosto de ter essa cultura mesmo do sonho, do desenvolvimento, de fazer as coisas avançarem. Sou teólogo de formação. Comecei economia, fui para administração, estou estudando administração, formar em administração, minha segunda graduação. E gosto muito de estudar o ser humano, né? Sim. Eu gosto muito de estudar a gente, de principalmente relacionar, ir para o campo prático, andar no meio do povo de fato. Esse é um dos ideais que eu tenho. E ser esse canal, né? A gente fala que a gente é tão abençoado na nossa vida, então a gente tem que abençoar. Eu gostei da sua fala no início, né? Você está gerando algo para a sociedade com esse podcast. Sim. Parabéns aí e vamos construir esse tempo aqui de forma agradável. Vamos sim. Você falou duas coisas que já me deixam muito feliz, né? Assim, o empreender, as pessoas vinculam o empreender muito ao capital, ao lucro, ao mercantilismo. E empreender, na verdade, é o investimento de uma energia em algo no qual você acredita, né? Eu também empreendo em bem-estar e conhecimento. Eu tenho uma experiência de consultoria Aléria que faz algumas experiências relacionadas a bem-estar, ao desenvolvimento, e você empreende, né, no social, e o capital, evidente, ele aparece, mas lá... É importante, mas não é o fim, né? Na última fase, né? Porque existe o idealismo. E, olha, você me deixou feliz porque há muito tempo eu não ouvi alguém falar sobre idealismo, né? Ideais. E eu acredito que nós temos muito em comum em relação a isso, a ideais, né? Nós falávamos aqui antes. Sua experiência, então, você já tem filhos? Ainda não, assim, né? A gente brinca que a gente tem 620 crianças lá na nossa instituição, mas a gente tá no caminho dos nossos primeiros filhos. A gente deseja muito, assim, né? Ter e adotar também, sim, acho que é uma experiência que a gente quer ter. Assim, a gente tem acolhido muitas crianças, a gente está em uma nova percepção. Então, como família também, a gente acha que
É importante a gente ser pai de crianças que estão buscando um pai, às vezes perdeu, não teve, foi abandonado, a gente quer acolher também. Que bonito. Isso de fato, algo evoluído, né? Vocês dois são um casal evoluído, né, Débora? Bonito. Fala um pouquinho do Conexão pra gente, assim, antes da gente entrar no assunto da pauta da adolescência. Conexão, como idealizou, como surgiu, como que tá hoje. Legal, assim, a Conexão é uma grande paixão, né, que eu carrego, né? E ela surge nessa fase, eu acho assim, eu tive uma infância, Rafa, com um pai presente, uma mãe presente, né, com bons ensinamentos, instruções, e ali começou a despertar um desejo de fato, né? Eu lembro dessa cena, acho que eu tinha 6 para 7 anos. Chegou uma criança na minha casa, bateu e pediu um pão, né? E naquela época, pequenininho, eu peguei o melhor pão. Sabe aquele pão que a gente tem daquelas padarias? Não pode fazer propaganda das padarias, mas as padarias chiques da cidade, tem um creminho assim em cima. Peguei aquele pão e aquele pão era o pão que eu mais gostava, né? Você pegou o seu pão? Eu peguei o meu pão. E aí eu entreguei para aquela criança. E na época, tem um irmão mais velho, meu pai falou, mas você deu o seu pão, o que você gosta, com aquele creminho especial. Eu falei, olha, eu tenho que dar o meu melhor. É o que eu gosto, então o que eu gosto eu quero entregar. E ali começa um despertar. Então, na infância, eu comecei a entender por que aquela criança não podia comer. Veio aquela pergunta na minha cabeça. Aquele pão, qual o pão que eu gostava? O melhor pão. Geralmente, a gente dá o pão que a gente não quer, que não tá ali. Tudo. Normalmente, as pessoas dão a roupa que não veste mais, né? E eu sempre começo a contar a história de Conexão em cima disso. Bonito. Então, com 12 para 13 anos, olha a importância, o marco que é na vida de um adolescente. Por 12, 13 anos, eu fui desafiado, atividade de escola, a fazer o bem em alguma comunidade aqui da cidade. Então, a gente tinha que entregar, doar alguma coisa, fazer uma campanha. O episódio do pão foi 6 anos, né? Foi 6 anos. Olha só a infância. A infância. Falando disso na semana passada. A importância de um ambiente favorável que te ensinou amor, altruísmo, pra você chegar a esse ponto, de dar o seu pão. Sim, sim. Aí você chegou na adolescência saudável. Cheguei na adolescência instruído e bem encaminhado, Sim. que eu falo para encarar uma jornada que não é fácil. Não né? é fácil. E aí, com 12 para 13 anos, fui desafiado na escola. E aí eu falei, olha, a gente poderia fazer um trabalho, entregar o trabalho de forma diferente. Porque ali você faz uma campanha de doação, recado, ganha seus pontos, passa na disciplina. A gente podia arrecadar e entregar. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma atividade para as crianças, vamos escolher um bairro dessa cidade. E aí começam as boas conexões. Então, por 12 para 13, eu peguei os meus colegas. Eu não tinha nem andado de ônibus, para te falar a verdade. Eu não tinha o costume de andar de ônibus. E aquele tempo, eu peguei um ônibus com meus colegas, fui para dentro da comunidade chamada Cidade Industrial, um bairro lá em cima. Lá atrás, eu ainda me lembro ali, depois do Santos Reis. Isso, lá no final da cidade, a gente fez uma atividade recreativa para criança e fizemos a entrega dos donativos. Um tanto de adolescente na época, né? Acho que até os pais devem ter assustado, né, de eles terem ido para lá. Mas ali começa a conexão ali que eu falo. Porque anos depois, 10 anos depois, com 22 anos, a primeira instituição, a primeira coisa que eu empreendi de fato foi criar uma organização. Esse sonho do 6, do 12 para o 13, veio no meu coração. Então, ali na faculdade, eu falei, olha, a gente precisa criar uma organização na cidade que vai ao encontro do quem mais necessita, conectando pessoas que querem fazer. Porque às vezes a gente quer fazer, e às vezes você não tem uma plataforma de você fazer. Sim. Então você terceiriza para fazer. Então eu vou ali e dou para uma instituição, ela faz o meu serviço social. Mas eu queria ter a experiência de conectar em locais que estavam precisando e conectar pessoas nesses locais. Então surgiu a ideia do Conexão, onde tinha um problema social, onde tinha uma demanda, a gente trazia uma solução através de alguma pessoa que estava disposta a doar o seu tempo, o seu recurso para ir ao encontro daquela comunidade. Um Solution Hunter. Desse Vocês eram jeito. caçadores de soluções. Caçadores de soluções numa cidade. História bem E aí começou. parecida. E eu começo a relacionar com a Débora, que é o primeiro empreendimento que a gente faz como casal, com 22 anos, criar a organização social. Fantástico. Então, o começo do Conexão começa numa história de amor e uma história de querer gerar soluções, né? Um desejo de um menino que se tornou um adolescente, logo depois criou uma organização. E esse ano a gente faz 10 anos de organização. 10 anos. Fantástico.
essa coisa dos tempos, né? Você vê que você teve uma infância que te deu uma robustez psíquica para você encarar isso na adolescência, né? Sim. Eu fui presidente do ONG também em Belo Horizonte, quando morei lá. E não é fácil, né? As pessoas acham que Tem dinheiro cai do rios de céu, dinheiro, né? e para você fazer um projeto para ser 10 e para chegar a alguma coisa Anos, demora para anos. acontecer. E existe uma burocracia muito Sim, grande, né? E aí você tem que contar muitas vezes com a própria comunidade, né? Com quem está disposto a isso. Interessante. Hoje você está sempre presente? Então, a gente começou nesse trabalho mesmo do voluntariado e a gente começou a entender isso muito bem. Então, na hora que você cria uma organização que fala assim, olha, a gente está aqui para conectar pessoas para serem agentes de transformação na comunidade. Só que a comunidade existe diversos problemas. Sim. E a gente começa a lidar principalmente com o público universitário, na criação ali, né? Um público mais jovem. Então, o jovem tem esse desejo, nesse despertamento. Então, a gente começa inicialmente com grandes movimentos e mobilizações. Então, por exemplo, Rafa, em 2011... antes de legalizar, ela vai completar 10 anos legalizada, mas né? que tem movimento desde 2011, né? Sim. Então, a gente tem mais de 13 anos que a gente faz esses movimentos. Mas, por exemplo, começa a enxergar muita indagação e muito problema social que não tinha resposta. Então, por exemplo, em 2011, mais de 120 adolescentes morreram na cidade com a questão do tráfico de droga. 2011. Quantos? 2011, mais de 120. Nossa. O que foi o problema? Duas facções na cidade, naquele tempo, tinha um problema entre elas e elas brigavam entre elas e acabavam exterminando muitos adolescentes. E eu era um jovem de 18 anos naquela época, né? Saindo da adolescência, na verdade. Ali era um problema social. O que a gente fez? A história do Conexão. A gente fez um mato na cidade, com mais de 300 pessoas, saindo de pontos diferentes, todo mundo de preto. E na hora que chegou no centro da cidade, foi tocado um clarinete, né? Como se fosse uma marcha fúnebre. Sim. E as pessoas começaram a cair. Caíram 120 pessoas para simbolizar esses jovens. E foi numa época, depois de um tempo assim, teve até um terremoto na cidade, teve os primeiros tremores de terra. E tal. O povo ficou tudo assustado no centro. E a gente deu uma entrevista, mas falando que era um ato ali, que uma geração, que era essa geração, né, de adolescentes, Sim. jovens ali, não se conformava com o que estava acontecendo na nossa cidade, e a gente queria dar um basta. Então, aquele ato ali vem dessa ideia do Conexão, de gerar indagações, para gerar soluções, de fato, às vezes, apontar o poder público, apontar a iniciativa privada, apontar a própria sociedade. Sim. Quando você faz isso, a gente fez esse ato, deu entrevista, eu falei, não, nós não podemos aceitar, nós não podemos mais ligar a televisão e ter jovens e adolescentes morrendo nessa cidade. E aí o povo acha que é ato político. Não é ato político, não, é ato de cidadania. Exercício de cidadania. Exercício de cidadania. E a partir disso gera uma reação. A partir disso a gente começou a gerar soluções nos locais. Se esse era o nosso clamor, né, como geração, de gerar transformação e conexão, então a gente tinha que entrar em lugares. Então foi quando a gente começou a ter projeto dentro do socioeducativo, projeto dentro das periferias da cidade, começar a atuar, começar a ofertar soluções. Então eu falo que é uma caminhada de conexões para gerar um serviço. E hoje a gente entendeu esse serviço. Hoje eu entendi, a instituição entendeu que o trabalho hoje com a criança e adolescente é fundamental para que isso não aconteça. E aí, para que essas 120 mortes não aconteçam, né? Não aconteça. Quero voltar nisso. E aí hoje a gente entendeu um trabalho. Hoje eu sou super ativo na instituição, né? Eu falo assim, a nossa família, né? Eu falo assim, os meus pais, minha esposa, meus tios. A nossa família foi uma família que engajou. Eu falo assim, se os primeiros, que são seus familiares, não engajam, tem alguma coisa errada. Uhum. Se eu não faço a minha casa acreditar naquilo que a gente está propondo, então hoje o Instituto tem não só a minha família, hoje são muitas outras famílias, né? Hoje tem outra diretoria, mas eu estou lá todos os dias da minha semana, parte do meu tempo me dedico lá para gerar soluções. Então hoje a gente criou programas fixos onde essas crianças e adolescentes não vão passar pelo mesmo que os adolescentes lá de anos atrás, né? 14, 15 anos atrás passaram. É exatamente isso que eu ia lhe dizer, né? Quando eu decidi empreender em bem-estar, em conhecimento, eu falei, não, eu tenho que oferecer, né, algo para o povo norte-mineiro. Eu tenho que exercer minha cidadania. Não quero ser um colonizador, um neocolonizador. E o podcast, ele nasce no exato momento, né, em que eu tinha condições de empreender naquilo que a gente falava antes aqui, nas oficinas. E eu falei assim, não, vai ser uma coisa
possa chegar às pessoas e levar para elas informações que talvez elas não tenham. Então, é interessante como que o exercício da cidadania ele se faz presente e as pessoas tendem hoje a dar a narrativa de ações políticas, né? Justamente porque as ações políticas, infelizmente, foram tão maculadas no nosso país que isso denigre, né? Sim. E nós temos que resgatar o significado real das palavras, né? Eu gosto muito. O que é amor? Então você não sai falando por aí amor para todo mundo, não, que amor é uma coisa muito difícil de se encontrar na vida, né? Então a palavra política ela tem que ser resgatada, Sim. né? Ela não pode ser confundida com criminalidade, com corrupção. Verdade. Eu gosto muito disso. Esses 120 jovens me fez lembrar da perspectiva da psicanálise, assim, contando a sua história. Você teve uma infância que te deu, né, uma robustez psíquica para você passar pela adolescência e ter um grupo identificatório positivo. Sim. Quando a criança passa para a adolescência, ela passa por 3 lutos que são assim quase que insuportáveis. E aí é que elas precisam de um elemento para fazer uma simbiose, né? Se juntar ali momentaneamente para criar identidade. Porque elas ficam sem identidade. Primeiro, elas têm o luto do corpo infantil. Pelos, aparecem espinhas, a gente sabe. E ela, cadê aquele meu corpinho de bebê? Né? E isso é exatamente o adolescente. Como é que é isso? Cadê meu corpo? Aí tem outro luto que a gente fala que é o luto dos pais da infância, porque a criança vê os pais como super-heróis. Mas quando ele entra na adolescência, ele percebe que o papai às vezes mente, sem juízo de valor, que às vezes a mamãe acorda atrasada para o trabalho, e aí ele percebe que são seres humanos como qualquer... Né? Com falhas, né? Com Exato. êxitos, né? E o luto do ideal da infância. Né? Antes as pessoas chegavam, nossa, que menininho bonitinho, apertava assim, a bochecha. E hoje, nossa, essa aborrecência, furou a orelha, né? Isso, começa até as características do corpo, o tamanho da mão desse adolescente, o tamanho do pé, começa, né? Fazer essas considerações. A psique do adolescente, no início da adolescência, é algo quase assim do insuportável mesmo, né? É quase o não existir. Ele saiu de um espaço que era dele, da infância, e está entrando em outro que ele não conhece. E aí é que é o grande risco, porque ele vai procurar alguém, alguma coisa, algum movimento para fazer essa simbiose, para ele criar a identificação. A gente fala que lá na infância a personalidade está formada. Sim, se a pessoa tem uma temperança, se não tem tanta temperança, se vai ser uma pessoa mais terna, né? Mas identidade é outra coisa. Identidade é o que faz você fazer administração, o que faz você investir seu tempo em conexão. E um grande perigo, 120 mortes de crianças e adolescentes. Não estou falando que morreram porque estavam envolvidos com crime, não sei. Eu digo, os pais têm que ganharem os filhos e os pais têm que fazer essa simbiose com os filhos. Você teve uma simbiose boa, né? Esse grupo, essa manifestação. Eu tive uma simbiose. Tem essa oportunidade. Você percebe isso lá no Conexão de pessoas, de crianças que estavam passando pela adolescência, e se não fosse talvez o Conexão, ele teria feito uma simbiose com um grupo errado né? E talvez total. Olha para você ver, Rafa, assim, como elemento que eu carrego nessa fala aí da adolescência, principalmente, que é o Instituto hoje tem como missão que é criar oportunidades e desenvolver pessoas para que elas possam ser protagonistas da sua própria história. Fantástico. Com 13 anos, eu não entendia o que era ser protagonista. Com 13 anos, eu não entendia criar a minha própria história, porque eu estava numa fase ali, né? Você está com seus pais, eu tenho uma condição... Eu vim de uma família não rica, mas de uma classe média, que colocou numa escola boa e tal. Mas o fato de participar de um movimento, que é aquilo que eu fazia naquele tempo, que era enxergar... Vou dar um exemplo. Eu estava dentro de uma instituição religiosa. E aí, naquela instituição religiosa, fala para mim que eu tenho que amar o meu próximo. Só que aí eu olho para um lado, olho para o outro e falo, e aí? O que é amar o próximo? Aí, em frente àquela instituição religiosa, existe uma praça. E tá cheio de gente naquela praça. Então, aquele povo que tá lá fora é meu próximo? É.
Então vamos pegar esse povo que está aqui dentro e começar a levar lá para fora para amar o próximo. Lá no Cidade Industrial, que é o bairro que hoje o Instituto Conexão tem um núcleo lá. Olha como a história é legal. Foi o primeiro lugar que eu fui na minha adolescência e hoje eu trago resposta tendo um núcleo atendendo 120 crianças lá há 2 anos. Espero poder ir lá logo. Você vai conhecer, tenho certeza disso. E aí a gente está lá, mas é trazer resposta. Então eu comecei a criar o grupo. Eu não tinha espírito de líder, que um menino de 12 para 13 anos vai ser líder de quê? Ou seja, você estava começando a criar a sua identidade, exatamente. Criar a identidade, mas... Você seria o líder, mas ali Isso, mas aí você precisa participar de um movimento de gente que pensa igual você. Sim. Na hora que você grita, na hora que você coloca um grito, né? O adolescente coloca o grito e o pai e a mãe muitas vezes não entende. Sim. Então, meu pai e minha mãe foi um pai que acolheu. Então, com 13, 14, 15, quando eu comecei a falar, não, eu quero levar meus colegas a conhecer essa realidade, eu quero participar disso, eu quero fazer alguma coisa pelo meu próximo. O meu pai e minha mãe me acolheu. Independente, minha mãe fala assim que me chama, tem um personagem bíblico chama José, que ele era muito sonhador, né? O que os irmãos do Antigo Testamento, né? Isso, aí ele conta a história do José sonhador. Então minha mãe falava assim, esse menino é muito sonhador. Oh, Jesus. Mas ela não falava pejorativamente, ela falava assim, Sim. é o sonhador de querer avançar, de querer ver as coisas diferentes. Então essa construção de gerar um movimento, engajar, porque adolescente quer andar de bando. Sim. Adolescente não é igual adulto, que Sim. quer ir para casa e ficar à noite assistindo filme sozinho. A maioria em si gosta de estar participando de um grupo, Sim. que pensa igual. E naquele tempo, levantar um grupo, estar envolvido no grupo, então esse era o meu desafio e aquilo que começou a me formar. Então as minhas conexões ali na adolescência fez eu andar com muita gente. Isso foi muito importante para mim. E gente que pensava igual, que queria fazer, que tinha um ideal, né? Então isso foi muito positivo. É interessante, você falou... você chega num determinado grupo, né, de espiritualidade cristã, imagina. Sim. Eu também, identicamente. E a gente é ensinado a amar. Essa é uma questão importante. As pessoas têm que... Nós não nascemos sabendo amar, odiar. Isso começa com os pais e progride até a adolescência. Então, existem pessoas hoje com esse grande drama de que não conhecem a linguagem do amor. Sim. Porque foram filhos não desejados e aí deixaram, né? Vieram, foram abandonados, criados sem afeto, sem amor, como empregados domésticos. Aí começam a se relacionar afetivamente, eu atendo pessoas assim, e aí a pessoa não consigo, eu não Sim. sei, é porque não foi parte da aprendizagem que é comum da infância e da adolescência. Sim. Da mesma forma, eu também aprendi o amor, da mesma forma que você num grupo de espiritualidade, que você está com 12 anos, né? Mas como é que é isso? E aí você quer mudar o mundo, né? Sim, sim. Você quer isso, fazer sopão na comunidade de madrugada quando está frio. E isso é o processo identificatório positivo que meu pai e minha mãe estavam ali acompanhando, né? E você percebe que você quer mudar o mundo, e isso é muito bom. E é nesse momento que a gente tem que fazer o barulho de caminhar de preto e deitar no centro da cidade e protestar contra aqueles 120 homicídios. A adolescência ela tem que fazer esse barulho. Né? E mesmo, Rafa, que vai vir as frustrações. Sim, sim. E aí é porque esse senso de responsabilidade... Então, quando a gente desafia uma geração, e eu falo que eu tenho um papel hoje, sabe qual que é? De ser ponte. Entre uma geração mais nova que está vindo e uma geração mais velha do que eu. E aí essa ponte é ser esse canal de resposta, esse canal de decepção também. Sim. Então, às vezes, a gente fazia alguma atividade que não dava tanto certo, mas ali a gente ia criando. É ali que você vai empreendendo, né? As coisas prontas hoje. Hoje, assim, a gente tem um mundo muito das coisas prontas. E aí, quando a gente começa a ter essa experiência, isso vai formando a gente. Então, assim, esse teste... Hoje, os adolescentes do nosso projeto, a gente desafia eles a encarar os seus problemas e os problemas coletivos também. Então, eu vou dar um exemplo para você. Nosso professor de jiu-jitsu mandou uma foto na sexta-feira do tatame da sala de jiu-jitsu toda organizada. Ele escreveu assim para mim, PC, os meninos do jiu-jitsu organizaram, limparam e organizaram tudo. Eu tenho lá a pessoa que limpa, da faxina e tal, mas eles tiveram um senso de responsabilidade de organizar o seu próprio espaço e dar valor naquele espaço. Aquilo ali tem um custo, é de graça para eles, estão ali, eles são assistidos pelo projeto. Mas igual a questão que você estava falando do tempo mais cedo, você tem que dar o seu tempo ali, o seu tempo tem um valor, mas o senso de responsabilidade. Então isso para mim na minha adolescência foi algo real, mesmo que tinha decepções, mas me fez avançar. Né? Mas isso faz parte quando o mecanismo da pessoa, né, o mecanismo psico, a mente, né, esse mistério, ele é saudável
a noção de frustração e satisfação é muito visível. Os princípios da realidade são só esses dois, satisfação e frustração, né? E aí é o que eu digo, às vezes não, por isso que esses relógios estão aqui parados, né? Às vezes não dá tempo para algumas pessoas terem essas simbioses positivas que nós tivemos e nos fizeram crescer numa adolescência que nos fez ter uma identidade. Hoje eu tenho uma identidade, você tem a sua, graças a essa simbiose, né? Sim. E hoje, duas coisas eu quero que você pense comigo, assim, né? Que são duas, assim, variáveis que nós não tivemos em nenhum período histórico anterior, porque, hoje está pior do que antes. Não, cada período é um período, mas dois fatores que não houveram, né, em épocas anteriores, assim, as grandes narrativas acabaram, é o que você falou, tudo hoje é com pressa. Não é a pergunta que vai elaborar um processo até chegar uma resposta. A pessoa já aperta e fala, né, a palavra Moscou, aí vai. Então acabaram as grandes narrativas, as grandes histórias, né? Eu aprendi a história de Jesus desde o nascimento até, né, a ascensão ao céu. Eu aprendi filosofia começando dos primeiros filósofos lá na faculdade, sociologia também começando. Hoje as pessoas, infelizmente, vão à igreja e quando você vai conversar, não, Jesus não é Deus, não, assim, igreja cristã, né? Cristã histórica. Aí você assusta. Acabou as grandes narrativas, as pessoas, né? Aí você vai falar de sociologia com um graduado, Durkheim, não sei, é um clássico, você vê lá na frente. As grandes narrativas acabaram, hoje é tudo rápido, Sim. Enxertos de texto na internet e, além disso, a rede social. Nunca tivemos a rede social tão explorada como hoje. E como você vê, você consegue enxergar esses dois pontos? Sim, total. Você acredita que isso faz diferença na vida de um adolescente? Com certeza. Eu acho assim, eu chamo de fundamentação, sabe? Ótimo. É muito necessário, assim. Então, tipo assim, é uma base mesmo que de repetições. Sim. Então, a gente tem essa capacidade de aprender repetindo, né? Sim. E hoje é muito enjoativo ser repetitivo em algumas questões, porque as pessoas querem mudanças muito rápidas e evolução muito rápida. Mas as fases da vida vai ter que ser vivida e vai ter o seu tempo certo, né? Sim. E aí você tem que aproveitar o tempo certo. Então eu entendo que quando eu tinha 13 anos eu tinha que passar por aquelas frustrações. Sabe uma coisa que mexe muito comigo? Por isso que eu falo que sou empreendedor social, de não ter o recurso. Por mais que meu pai e minha mãe tinham uma condição, eu estava na escola, minha mãe é professora, parte do salário dela todinho ia para pagar a escola. Mas ali eu tinha que, se eu queria fazer um pouco a mais, eu tinha que usar meu poder da criatividade, do ócio, sabe? Sabe o que é essa ideia do ócio que os meninos hoje muitas vezes não têm? Sim. É o ócio, eu falo ócio criativo. Ócio criativo, também. Você tem que começar a pensar, forjar, estudar, ver quem fez. Então, para mim, faz sentido, por exemplo, como cristão, olhar para a história de Jesus e ver o que estava ali dando certo, o que não deu. Interessante. E mesmo que foi 2000 anos atrás, mas replicar, entendeu? Que parada é essa, a minha mente de adolescente, que a gente tem que dar outra face da gente e através de um ensinamento de 2000 anos atrás me faz avançar, porque aí eu vou ter mais paciência, calma, grande narrativa. Uma grande narrativa. Então, olhar para a história é muito importante e valorizar. Um elemento que eu trago para os nossos meninos, que eu falo meninos, né, os adolescentes do nosso projeto, é muito contar histórias. Então, todo encontro que a gente tem lá encontro mensal com as famílias. E a gente vai contar histórias e narrativas. A gente vai falar, olha, 10 anos a gente veio para cá, nesse lugar aqui não tinha nada, era só terra. Não tem esse campo bonito aí na frente, não tem esse prédio. Foi uma turma que veio, colocou a mão e construiu. Por quê? Porque isso é uma história recente, mas vai fazer sentido, vai trazer fundamentação. E é isso que a gente precisa trazer. A gente quer trazer informações muito prontas e muito de agora, de soluções. E aí não vai contribuir com o avanço das pessoas. Então, esse senso de curiosidade, de estudar, de ler. Ó, para você ver, nós implantamos lá no Instituto uma biblioteca. Biblioteca? Eu tenho... Biblioteca Adoro tal. bibliotecas. Então, mas para uma geração, às vezes não tem nem tão sentido na cabeça dele. Você pegar um livro, lá na minha infância, Vagalumes, aquela coleção. Nós lemos aquilo tudo, né? Lemos tudo. E o nosso poder de criatividade, lendo um negócio daquele, de enxergar.
Então, estimular isso nos meninos. Então, os nossos meninos lá que... O livro fica lá à vontade. Eles podem pegar, levar para casa. Mas é esses elementos que a gente tem que trazer. Esse resgate da história que a gente tem que trazer. Então, por exemplo... E aí eu aplico isso dentro de cada oficina. Então, para me contar a história do jiu-jitsu, que o menino quer entrar e já ir participar do campeonato e ganhar o campeonato e aumentar a faixa de um dia para o outro, né? Ele quer sair da faixa branca e virar a faixa preta em um ano. Sim. Ele não vai ter uma trajetória, mas tem uma história. Quem foi que fundou o esporte? Esses dias a gente trouxe... Nossa, isso é fantástico. A gente trouxe A gente sempre traz referenciais. Mesmo que talvez esse referencial foi ligado à nossa geração, Rafa. Por exemplo, o Minotouro é um lutador de MMA famoso, de jiu-jitsu. Nós trouxemos ele lá no Instituto e ele contou toda a história dele. Vocês levaram ele lá? Levamos. Ele saiu lá da Bahia, passou dificuldade. Hoje você vê o Minotouro, você vê ele no MMA, nos Estados Unidos, rico e ganhando dinheiro. Aí os meninos olham e falam, o cara rico, bem-sucedido. Mas o cara saiu de dentro de um projeto social da periferia da Bahia, perdeu mãe, perdeu pai, história dramática. O irmão sofreu um acidente, lutas que ele combateu e quase que ele perdeu um tanto. E ele vai contando a narrativa dele. Então existe uma trajetória lá atrás. Antes dele teve o cara que foi antes, que fundou e tal. Então é esses elementos que a gente tem que trazer e que a geração, eles também não são bobos, não. Na hora que eles pegam, eu falo assim, eles pegam a chave, eles pegam e eles começam a aprender e querer aprender e avançar nisso, né? É porque aí pega a chave do processo identificatório. Olha, não é bem daquele jeito, porque hoje a gente vive a sociedade do espetáculo, né? Sim. Acabou as grandes narrativas, ninguém sabe a história do Minotauro, né? Sim. Sabe só que o cara... Que ele ganhou a luta e ficou milionário, né? E aí a sociedade do espetáculo não se baseia em linguagem, de diálogo, de conversa, é só imagens, né? Sim. A imagem, olha o seu Instagram, nossa, olha o carro, não, nossa, mas eu tenho esse carro, não. Aí eu julgo que a minha felicidade se baseia no seu carro. Eu estou por algum motivo. As pessoas estão vivendo com base na aparência, né? Isso tem um filósofo francês, o Guy Debord, que ele escreveu esse livro, A Sociedade do Espetáculo. As pessoas pararam de se comunicar com a oralidade, com o verbal, com o afeto, e isso por medo da alteridade, né? Nós viemos da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente com medo de um botão no Oriente, o Oriente com medo de um botão no Ocidente, bomba polarizado, atômica, né? A modernidade líquida, e isso tudo tem uma moral econômica por trás, porque tem a questão do consumo, que o pessoal, vamos fazer... Isso é uma ótima plataforma de consumo, as imagens. Então, assim... gera muito sofrimento essa sociedade da imagem, né? Onde você tem que parecer o tempo todo, parecer. E aí, no fim, gera uma sociedade cansada. Você ficou tão cansado de fazer tantas postagens, tanta coisa o dia inteiro, que a gente fala hoje, a clínica, né? O desamparo, a clínica do desamparo tem aparecido muito adolescente com essa... A gente fala de desamparo porque ele chega e não tem nem o que falar. Ele não consegue nem verbalizar o sofrimento mental dele. Está vazio, porque não houve ali uma leitura de um vagalume, não houve uma conversa legal entre amigos, como a gente fazia com violão na adolescência. Presencial ali, que vai ter conflito, ele vai saber resolver. Exato. E esse desamparo, muitas vezes, ele é convertido quando você não tem a linguagem em ato. Você vê muitas pessoas se automutilam, né? Ou machucam as outras, né? Então, eu acredito muito que esse período, né, pelas pesquisas que eu faço, assim, ele está passando. Sim. Acredito muito que, inclusive, a própria inteligência artificial vai nos ajudar com isso, porque nós vamos ter que exercer, a gente falava mais cedo, habilidades humanas para fazer essa inteligência artificial programada para atender humanos. Sim. Então, a gente vai ter que voltar a desenvolver empatia, uma escuta ativa, né, uma conversação não violenta. Então, eu acredito que esse período contemporâneo, a era da modernidade líquida, do individualismo, ele está passando. Eu creio nisso enquanto cientista e enquanto idealista, né? Minha esperança é essa. E o pós-contemporâneo vai ser um tempo onde nós vamos explorar novamente as nossas capacidades humanas mais belas. E aí nós falávamos no making-off, né, sobre a questão, e você falou que também ancestral, né? Nós tivemos um trauma transgeracional, né, onde
de cá, uns falam, essa geração, nossa, olha só, a primeira geração com QI mais baixo do que a anterior na nossa espécie. Mas quem foram os cuidadores dessa geração? Sim. E eu não quero culpar e colocar juízo de valor em ninguém. Eu só quero organizar a cronologia dos fatos. Não é filho que ensina pai, é pai que ensina Verdade. filho. Verdade, concordo plenamente. E quando você fala que quer ser uma ponte, eu vejo que isso é essencial. E nós precisamos de muita gente para fazer essa ponte e engessar, colocar um gesso nessa fratura. Assim. Eu entendo, eu peguei assim, né, a minha fase de uma geração. Meu irmão tinha 5, 6 anos mais velho do que eu. Então ele tinha uma geração. E quando ele era jovem, já 18 anos, eu estava entrando na adolescência. Eu percebi que tinha uma geração assim, um pouco mais velha que criava, era não uma ponte. Não, meu irmão era diferente, mas eu tô falando, o turma que ele andava, criava uma parede, de fato. Percebi também. E aí essa parede não deixava a gente avançar e nem se relacionar. Então, quando eu entrei nessa fase, eu vi a importância disso, de ser, de fato, ponte. E você escutar e ver como que essa cabeça aqui, essa cabecinha está funcionando. E aí, porque uma geração mais velha tem o fator experiência, tem a dinâmica de vida. Às vezes, um menino hoje mais novo, de tecnologia, ele entende mais do que a gente, né? Um menino de 15, 16 anos hoje, ele entende inteligência artificial, ele sabe 100 vezes mais do que a gente. Usar as tecnologias. Mas aí a gente escuta, tem esse momento de diálogo. Eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver. Quando você falou que o segundo ponto, que você estava acreditando como cientista que as coisas, que o ser humano está voltando pro lado de ser humano, de fato, ele vai ter que voltar. Há pouco tempo estava muito assustador. Não estava? Tava assim, a gente falando um período um pouco antes da pandemia aí, a pessoa que postava assim, era tudo postado na rede social. Sim. Hoje ainda é, mas o elemento era o seguinte, existe um cachorro morrendo no lote. Aí dava 500 mil curtidas, compartilhamentos daquele cachorro morrendo. E o cachorro morria. E ninguém ia lá. Hoje eu estou vendo um poder de reação humana através da tecnologia. Então acontece um problema na sociedade. Se organiza um grupo rapidamente, pessoas param de fazer o que estão fazendo e elas voltam para uma posição de fato, de servir, de ser humano, de ter isso, de desconectar com gente. Então, sai um pouco até da rede. Então, antes a rede fazia com a gente... a gente se importa, vamos postar aqui. Tá agora, espancando, olha lá, mas ninguém fazia nada. Mas agora não, olha para os canais de denúncia, canais de acesso. Então, eu acho assim, tá tendo um avanço, sabe? Eu brinco que hoje eu tenho um voluntariado dentro da plataforma, muito mais qualificado. Porque antes eu tinha um voluntariado que queria só ir na ação para fazer a postagem. Hoje eu tenho um voluntariado que, de fato, está comprometido. Se envolve, né? Eu tenho um empresário que está falando de responsabilidade social, que não é só o marketing da empresa. É, de fato, o cara fala assim, não, PC, nós vamos formar menino nessa cidade porque não tem mão de obra, a gente não tem gente qualificada. E ele quer avançar. Não, porque eu quero pagar melhor para o meu colaborador, mas ele vai ter que avançar. Então, investir numa nova geração. Entendeu? Então, eu acho assim, tá tendo o ser humano voltando a ser ser humano, de fato, né? Você fala isso e me lembra um dos escritores que eu pesquiso e ele me convenceu, né, de tornar mais robusta a minha esperança, que você vendo essas coisas, você fica assim, nossa... O Joseph Tepperman, ele fala sobre inteligência espiritual, sabe? E aí é o que você diz, né? Voltar lá no que nós deixamos para trás, nesse contemporâneo. E ele fala de inteligência espiritual em todos os ambientes. Você tem que ser um líder com inteligência espiritual. Sim. Um pai com inteligência espiritual, um filho. Você tem que ser um voluntário com inteligência espiritual. Porque a nossa base, inclusive mental, isso que nós chamamos de mente, de espírito, de alma, tem inteligências aí que tem que ser aprimoradas e tem que ser as que já, né, foram aprimoradas, usadas para o bem coletivo. Nada tem que ser retido, né? Isso é o próprio Jesus, né? Ninguém dá de graça, você recebeu de graça. Eu tenho começado a perceber, porque eu, de fato, quando você pesquisa a coisa e você vê o negócio acontecendo, você fala, nossa, o negócio está aí. Mas aí o negócio começou, de fato, a mudar e eu lendo, porque eu gosto de ler os dois lados, né? Sim. Aí eu falei, olha, realmente, o Joseph Tepperman aqui está certo, ó, o negócio vai ser bom para o nosso lado. Me deu uma renovada, porque
tava estranho demais, Sim. sabe? As pessoas isoladas nos seus apartamentos. Mesmo antes da pandemia, Sim. ninguém Um ritmo de vida que... eu não via, por exemplo, eu estou falando assim, nós estamos falando da inteligência espiritual, mas assim, o cuidado com o físico. Sim. Por exemplo, eu falei com a Débora, eu nunca vi tanta gente praticando um exercício, eu nunca vi tanta gente nos parques da cidade. Sim, como hoje. Verdade. Então você percebe assim como querendo se conectar. A espiritualidade, o ser como um todo, sim, completo, né? Então a gente vivia assim, pro trabalho e pro estudo, para passar naquele lugar, para chegar naquele lugar. Agora você chega num fim de semana, você tá em um parque cheio de gente, sentado, num piquenique, tendo um tempo de corrida, né? Tendo um tempo de exercício físico. Isso vai se conectando. Eu acho que isso é ser humano, né? Pensar no todo da pessoa, né? Sim, no todo, exatamente. E quando você consegue introjetar isso lá na adolescência, você tem uma geração ganha, uma geração que vai fazer muito pelo coletivo. Eu falo assim que as bases de todo o trabalho que eu faço, eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, eu acho que o exercício da cidadania é fundamental, sim, sabe? Essa coisa da verdade, né? Tudo tem que ser feito com verdade, nada que não, isso aqui não, mas isso ninguém vai reparar, isso não, repara, e mesmo se não reparar, uma hora você vai ter que contar uma grande mentira por esse pequeno não que alguém não reparou, né? Então, e comunidade, cara. Eu valorizo muito assim, a associação de bairro. Eu gosto de ter envolvido, ajudar. Eu acho que essas três coisas e a ancestralidade, sim, são os 4 pontos que vão fazer essa adolescência conquistar a sua identidade, cada um com sua identidade, e proporcionar para todos nós um mundo mais saudável, sabe? Eu escutei uma terminologia que é uma vida em equilíbrio. Entende? É colocar sobre o adolescente uma vida em equilíbrio, de fato. Por exemplo, um tempo atrás, na minha adolescência, a grande questão era transformar a gente em máquina para passar no vestibular. Na minha também. Então era assim, pressão. O menino fazia 13, 14 anos, ele ia no oitavo, na nossa época era oitavo, ele ia entrar no ensino médio. O que a gente fazia? Conteúdo, matéria. Então todo pai colocava o menino para estudar de manhã, à tarde e à noite ele ainda tinha experiência do estudo. O que meus pais me deram a oportunidade de ter escolhas? Isso foi muito importante. Possibilidade de ter escolhas. Sim. Então, eu estudava numa escola boa, que era o tempo todo querendo resultado, porque as escolas privadas, elas querem o resultado, sim, passar no vestibular. Nos grandes, né? Nas federais, nas estadual aqui na cidade. E aí, eu tinha uma vida o seguinte, ia para a escola, mas eu tinha 2 vezes a semana, eu podia praticar 3 vezes a semana, eu podia praticar uma prática esportiva. Nos fins de semana, eu tinha uma prática social, de ajudar o próximo, num sábado. E eu tinha uma prática da espiritualidade, que isso fazia, sim, muito sentido para mim. Sim. Ter a prática da espiritualidade. Porque dentro da espiritualidade que eu encontrava os amigos que pensavam igual. Eu tinha os amigos da escola e os amigos da espiritualidade. Sim. Então, ali da espiritualidade me segurava também, né? Então, as questões assim da adolescência, do que fazer, do que não fazer, do que experimentar e não experimentar. Mas essa integridade, assim, faz a gente ter uma vida equilibrada. E aí, foi colocado em mim esse espírito do esporte também. Então, assim, eu gostava muito na adolescente praticar esporte. Jogar jogos, e fazer viagem pela escola, jogar em time de futebol. Quando a gente está na adolescente, quer fazer todos, né? Acho que, sim, eu fazia quase todos. Mas isso gerava um equilíbrio no aspecto, assim, de ter uma vida não só para alguma coisa. E lá na frente poder escolher. Então, não era o que meu pai escolheu. Quando eu tive 17, 18 anos, eu tive a minha escolha. Eu quero fazer economia. Então, li um livro, fez muito sentido para mim, Pai Rico, Pai Pobre. Comecei a falar de negócios, sobre empreender, sobre ações, e entra na faculdade. Também não teve o peso também, assim, tô fazendo a faculdade, vai ser isso pro resto da vida. Não, você tem a opção também de escolher outras coisas, sim, de avançar nesse processo. Então, esse ambiente de equilíbrio. E por muito tempo a gente teve uma vida, na minha opinião, muito desequilibrada, sabe? Então, assim, hoje os adolescentes, as pressões sobre a cabeça dele fazem que gerar um desequilíbrio. Então, esses momentos de interação, socialização, encontros, faz muito sentido, assim. Então, a gente, sim, precisa desenvolver essas práticas, né? E você usou a frase certa. Quem vai fazer isso a autoridade está sobre a vida daquele adolescente, né? Um pai, uma mãe, uma avó. Quem é o responsável por ele ali? Criar esses mecanismos. Todos os dias bate uma avó, uma mãe,
Geralmente é avó e mãe lá no projeto, não é pai, não. Falando, eu quero uma oportunidade do meu filho, eu quero uma oportunidade do meu neto. O sonho dele é fazer uma prática esportiva, cultural, trazer os elementos, que às vezes assim, a gente não tem tão... Não é acessível, né? Você fala assim, jogar um futebol na praça é acessível, mas fazer um jiu-jitsu, que é uma aula que vai pagar, não é acessível. Lá no projeto de graça, as mães, quando conseguem a vaga, é muito interessante. O nível de comprometimento, de colocar o menino, de levar o menino, e aí cria uma nova perspectiva. E aí eu vejo adolescente chegando, de cabeça baixa, calado, assim, traumatizado, um monte de questão. Daqui a pouco eu vejo aquele menino interagindo com a turma, vestindo a camisa, limpando o tatame, organizando a sala. A adolescência chega 30, 40 minutos antes da aula. Então, isso mostra o nível de comprometimento. Isso é a simbiose positiva que ele precisava antes que houvesse uma simbiose negativa com a seita, sei lá, no Oriente Médio, terroristas, com drogas, porque... Se chegou de cabeça baixa, a ausência da linguagem. Sim. Isso hoje está ajudando até a arrumar o lugar, né? Sim. Quer dizer que ele se identificou e que ele está formando uma identidade simbiose positiva. Isso é muito legal, sabe? E você sabe um elemento positivo? Por exemplo, eu posso falar isso do futebol, eu posso falar isso do jiu-jitsu, mas eu posso falar de qualquer atividade cultural. Por exemplo, quando eu coloco um violão na mão desses adolescentes, dessas crianças, todo mundo tem o mesmo violão lá. Não é o violão que alguém tem, porque tem condição, e outro tem não. São os 10 violões do projeto que a gente comprou, 10, 12, que eles estão lá para aula lá. É a roupa do kimono, e aí na hora que entra no tatame, não tem o mais rico, o mais pobre, não tem o branco, não tem o da periferia de lá, da periferia de cá. Todo mundo no tatame está em cima do mesmo lugar, do mesmo solo, com a mesma roupa, para lutar o mesmo esporte, e aí vai vencer ali na luta. Todo mundo vai sair vitorioso, mas vai vencer o melhor naquele contexto, que está mais preparado. Mas olha para você, esse sentimento, então eu entendo hoje essa relação do adolescente, dele não sentir a parte daquilo, ele não sentir a margem. O que a gente tem que criar e tem que passar a visão de decente pertencimento, de ser ponte de ver e colocar no mesmo lugar, né? Eu brinco assim, quando uma menina veste para uma apresentação cultural do balé, e nem as adolescentes não é rosa lá no projeto delas, são de preto, elas querem vestir de preto. E aí elas escolheram vestir de preto, as crianças gostam de vestir de rosa. Mas quando elas vão fazer uma apresentação, todas são bailarinas. Todas são meninas lindas, meninas que carregam histórias, traumas, crise de ansiedade, a gente depara muito, mas naquele momento elas se sentem importantes. Quando ela vê a mãe e o pai, elas estão ali honrando a família, a história delas. Então, trazer esse elemento. E é um elemento da coletividade, uma está ajudando a outra. Eu falo lá que a gente é mais do que uma família, porque família a gente atura todo mundo do jeito que está. Quando a gente é um time, a gente aperfeiçoa. Então, a gente é uma família time, porque tem que aperfeiçoar e avançar. Colocar isso sobre os adolescentes é muito importante. Sim. Você falou uma coisa certa, pertencimento. Porque quando a criança sai lá da infância, ela tinha a mãe como sustento, o pai que protegia. E aí ela vai para a adolescência, ela tem que encontrar... Ele tem que sair dessa tríade. Sim. Tem que sair dessa tríade, né? É o complexo de Édipo que Freud fala, porque ele gostava de mitologia e ele era médico, queria fazer uma coisa... positiva, assim, né? Mas aí vem pediatras, psicanalistas como Donald Winnicott, que estuda a infância e a adolescência desde o desejo do casal. Desde o desejo do casal, antes da concepção. Que é bonito isso, né? Sim. E ele percebe onde que há adoecimento e saúde. O pertencimento, se eles não se sentissem pertencentes aí, não tivessem um recurso, porque tem uma hora que a mãe e o pai têm que cortar. Sim. Né? Porque a criança, o filho, não é que ele vai desejar sexualmente, não é isso. Ele vai se apegar à mãe porque se a mãe está com o pai, ele admira o pai demais, é porque a mãe é a melhor coisa do mundo, porque e igual a filhinha também, as pessoas sexualizam a psicanálise e não tem nada de sexual na psicanálise. Só que tem que cortar, o papai tem que falar, tem muita gente admirável por aí. Vai descobrir, vai conhecer. E aí, quando ele sai, ele tem que achar esses lugares de pertencimento, como conexão. Porque, senão, eles podem encontrar lugares que não são saudáveis, né? Se você pensar que, historicamente, 30 anos atrás, a gente teve a Primavera Árabe, que você tinha 3 anos. Os povos ali do Oriente Médio eram grandes ditaduras e a juventude saiu às ruas querendo democracia, né? Hoje, todos continuam ditaduras e
adolescentes são homens-bomba. Adolescentes. Sim. Todos 15, 16, 17 anos. Assim, raramente um homem de 40, de 50, de 30 anos entra... adolescente, envolve, simbiose negativa, convencer o adolescente de que ele vai... Assim, um adolescente que não tinha nada, que ele vai ter mulher em algum lugar... Uma recompensa, na eternidade aí. Então, olha a simbiose negativa, o que é capaz de fazer. A pessoa tirar a vida de outras e, tragicamente, né? E ter a convicção que está fazendo a coisa certa. Exato. Né? Olha para você ver. Pode Desculpa, perdão. Só porque ele se sentiu pertencente. Deram a ele um lugar de pertencimento. Rafa, esse é o ponto. Você trouxe do Oriente e, assim, por exemplo, eu tive essa experiência dentro de um sócio-educativo na cidade. Sim. Então, por exemplo, nesses atos, nessas mobilizações ali no início do Conexão, querer ser resposta para esse tempo, a gente foi entender alguns caos sociais, né? E aí a gente depara com atividade dentro do sócio-educativo. Então, na época, eu fui convidado, falou, olha, a gente tem um momento de espiritualidade aqui dentro, vem aqui falar de valores para esses meninos e tal. Eu fui. Cheguei lá no ato de espiritualidade, me deparo com um tanto de adolescente, né? Menores de 18 anos, Sim. sentado na minha frente, de 12 a 18 anos, homens. E aí, o que eu falava, eles aceitavam. Então, se eu falasse isso, eles aceitavam. Faça isso, eles fazem. Só que eles voltavam para a cela na semana, as mesmas perguntas, eles aceitavam do mesmo jeito, falavam do mesmo jeito. Mesmas. E os problemas continuavam os mesmos. Era rebeliões, os meninos querendo um atacar o outro e tal. E eu falava assim, que diacho é isso? Que eu venho aqui, faço um momento com esses meninos, nada muda. Aí eu entendi. Falei, mas eu venho aqui e eu sento do lado de cá, eles estão todos do lado de lá. Eu chego aqui com minha roupa, minha blusa bonitinha, social, e visto do meu jeito. A questão nós somos nos bastidores, a gente tem que fazer a leitura certa da coisa. Tem que fazer. E aí chego e falo, mas eu tenho um distanciamento. Cheguei para a equipe na época lá e falei, olha, eu tenho mais de 300 voluntários nessa cidade que joga bola, que dá aula de educação física, que faz atividade cultural, que canta música. Eu posso começar a trazer essas pessoas aqui. Eu vou substituir meu momento de espiritualidade deles, que era no horário de espiritualidade, podia ir qualquer religião lá, mas eu quero fazer conviver. E aí, sabe o que a gente começou a fazer? Levar a oficina de futebol. Os caras, vocês estão ficando doidos, vocês vão jogar bola com esses meninos. Vamos. Aí, na hora que eu jogar a bola, tu jogar a bola como? Pôr o short, pôr o tênis, ser igual ali naquele momento, jogar junto, começou a jogar. Nosso time contra o deles. Daqui a pouco começou a misturar. Daqui a pouco eu comecei a falar, olha, eu quero gerar mais proximidade. Lembra de um jogo chamado Imagem e Ação, que você tem que fazer? Claro. Esses caras não vão fazer jogar Imagem e Ação. Esses caras... E às vezes você escuta, esses caras é bandido e não sei o quê. Ali é um ser humano. Os agentes, né? É. Não, esses caras não, esses caras são seres humanos. Sim. Eles podem ter errado, estão cometeram. Eu não estou querendo passar a mão na cabeça, não. Eu tenho que ser. Tem que humanizar mesmo. Eu quero conhecer a humanidade desses caras. Sim. E começamos a jogar Imagem e Ação. Daqui a pouco você vê risadas, você vê menino, criança, que é adolescente ali de 13, 14 anos, com históricos terríveis de criminalidade, mas voltando ser humano ali. E ali você vai ganhando intimidade. Quando esses meninos começaram a ser desligados, esses meninos começaram a visitar o nosso projeto. E no nosso projeto, a gente criou um curso para esses meninos. Por exemplo, terapia da beleza. Ensinava eles a cortarem cabelo. E aí, a gente lembra, no mínimo, 5 meninos que saíram dali, que montaram seus salões pela cidade. E a gente ajudou eles a montarem um salão. Então, deram uma nova opção. Porque um dia eu perguntei para ele, ele falou assim, o que você vai fazer quando você sair daqui? Ele falou, eu tenho 2 opções. Ou eu vou voltar para o tráfico, que me paga muito bem, e é o mundo utópico, que é isso aí que você comentou, né? De outra cultura, mas é o mundo utópico. Sim. Ou eu vou voltar e vou trabalhar de servente para alguém. Eu falei, se você tiver uma nova profissão, se você tiver uma nova oportunidade, quanto você acha que dá para tirar num salão, cortando cabelo? Uns R$150 por dia. Olha que renda boa. Você vai trazer dignidade. Quem você quer honrar? Não, eu preciso ajudar minha mãe. Minha mãe é minha rainha. Então, você vai honrar a sua rainha. Tem um discurso entre os adolescentes que vêm do sistema prisional. Sim. Minha mãe, minha rainha, né? Total. Eles têm música, tem muita coisa. E aí eu comecei a notar que gerava transformação através de gerar relacionamento, de criar novas oportunidades, fazer novas conexões para as pessoas. Teve um dia, eu lembro desse caso, um jovem que foi assassinado, logo depois saiu. Ele falou assim, PC, para que conexão fica perdendo tempo aqui dentro? PC, aqui de 100%, 99% não quer nada. Eu falei, a gente está aqui
por causa desse 1%. Enquanto tiver 1%, nós vamos dedicar 100% da nossa força. Aqui tem adolescentes, sim, querendo mudar. E a gente tem que começar a construir um país melhor a partir disso. Sim. E aí criar novas oportunidades, novas conexões. Esse ambiente, esse senso de pertencimento é muito importante. Sim. O Donald Winnicott, esse inglês pediatra e psicanalista, ele criou, depois de observar por 2 décadas essa coisa... desde o desejo do casal a ter filho, a concepção, o feto, infância e adolescência, ele observou e ele criou a teoria, ele chama de deprivação e ato infracional. Claro que hoje a gente não tem 100% para nada, né? Nem a medicina mais, né? Nem a matemática, às vezes, nem 2 mais 2 é 4. Mas assim, os atos infracionais estavam muito relacionados a adolescentes que conheceram o amor, que foram amados, que foram desejados e que em algum momento, por alguma tragédia, por algum egoísmo humano, eles foram abandonados, né? Assim, ou os pais morreram, ou o pai abandonou a mãe e a mãe não tinha como criar e deixou o filho. Eles perderam o amor. E aí ele fala, nenhum ser humano que já conheceu o amor aceita viver sem amor de novo. E o ato infracional é a tentativa, é isso mesmo, de chamar a atenção. Sim. Ou alguém me ajuda aí? Isso aí. E aí chega o Conexão, e chega uma oficina de escrita criativa, e chega quem quer que seja... Sendo resposta. Com amor, Verdade. com afeto. Verdade. Dando o seu pão para o outro. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, isso é lindo demais, né? Quem já conhece o amor nunca mais consegue viver sem amor. Legal. E é isso, o ato infracional, muitas vezes, na maior parte das vezes, é um pedido de amor. E a gente toca 2 pontos, Rafa, só para trazer como exemplo. A gente tem aí, né, esse adolescente que às vezes não tem as oportunidades financeiras, oportunidades de vida, de fato. Às vezes não teve um pai presente. A questão social está muito ali forte. E aí é um ambiente que hoje onde o Conexão está, onde você desenvolve trabalho também a questão sua social, ali tem esse ambiente. Mas existe outro ambiente, hoje a gente está inserido, você também atende, estou dentro de uma escola privada. Sim. Que o pai e a mãe têm condição, que ali coloca o filho ali e acha que através do ato de colocar o filho numa escola privada é o grande ato de amor. E aí hoje eu tenho de verdade, mais problemas dos adolescentes no ambiente onde eles têm muito mais condição financeira, porque tem sentido isso, tem sentido mais falta de oportunidades, assim, desse grito, sabe? Que o outro lado, ele já tá ali, eu brinco assim com os meninos que a gente atende, eles vão virando casca grossa. Sim. Eles vão ficando casca... Uma menina de 13 anos, 12 anos, já é casca grossa. Eu olho assim, os meninos... Tem 13 anos, ele já tem uma percepção de mundo, já encarou, já entendeu lá na infância que se ele não reagir, ele não, é difícil eu ter um menino, por exemplo, dentro do meu projeto com uma crise de ansiedade. Interessante, sabia? Muito interessante. Eu pego um caso no meio de 600. Eu atendo a escola, visita a sala, 2, 3, 4, 5. A galera da elite, que fica no videogame 6 horas por dia... Todos os adolescentes com transtorno de ansiedade generalizada. Todo mundo tomando remédio. E tem esse sentimento assim, ai, meu pai me abandonou. Ai, minha mãe, sabe? Às terceirizou, vezes, né? Jogou lá pro colégio. Jogou pro colégio. E aí a criança lá, ele já chega para mim a resposta seguinte, meu pai nunca nem vi, não é presente. Não. E ele tem que ressignificar. E ele, da infância, ele vai ressignificando. Então, meus adolescentes atendidos dentro de um projeto, eles têm uma capacidade, eu vou usar esse termo, de resiliência, é muito forte. Então, se eu apresento para eles uma única oportunidade, eles agarram de uma maneira que é impressionante. E o valor que, às vezes, ele vai dar. Porque quem está num mundo que tem acesso a tudo, às vezes não tem acesso amoroso, de acolhimento ali familiar, mas tem acesso ao recurso, a uma viagem, a uma nova experiência. Eu tenho menino que não tem acesso a vir no centro da cidade. Quando eu trago alguns meninos de alguns bairros que a gente atende, no centro é um grande passeio. Esse dia a gente fez uma programação, um coquetel de 10 anos, a maior adesão era dos meninos mais distantes. O menino que saiu da cidade industrial, eu mandei 2 ônibus, lotou, e a gente deve dar outro jeito deles trazerem. As crianças do feijão que a gente atende, que vivem uma bolha ali,
É interesse muito maior do que uma criança que às vezes tem acesso às coisas. Então não está relacionado ao bem material, sabe? Eu falo assim, essa resiliência ela é criada. Então, assim, trabalhar no Instituto hoje tem sido uma boa experiência. Mas trabalhar dentro de uma rede privada também traz novos desafios. Sua visão, viu? Eu gostei. É porque é uma experiência fática, né? Você trouxe a realidade aqui. Quando resiliência é o maior traço de que o adolescente absorveu bem os princípios da realidade. Sim. Que é uma hora vai dar certo, uma hora vai dar errado. Pronto. Uma hora eu vou cair de bicicleta e vou ralar o joelho. Uma hora eu vou fazer uma trip aí de bike e vai ser massa. E eu vou ter que levantar. O menino, às vezes, de um projeto, ele fala assim, eu vou ter que levantar. Sim. Se eu não levantar, eu vou ficar lá chorando, ninguém vai me ver. Isso é resiliência. Ou seja, se ele conheceu a realidade, ele é resiliente. Agora, eu tenho visto a pirraça, né? A pirraça é o contrário da resiliência, né? Ou seja, viu que terceirizou o amor, o afeto ali, ou pro videogame, ou pro colégio, e aí é essa adolescência da pirraça, sem resiliência, que não vai dar conta de ser reprovado no primeiro vestibular, que não vai dar conta de ser reprovado na primeira tentativa de tirar uma CNH. Isso é muito triste, né? Que o mundo vai acabar, né? A gente está lá na escola, a gente vê isso, assim, na privada, né? A criança fala assim, não, se minha mãe não me der isso, eu não vou vir na aula. Nossa. E aí a mãe fala, ele não está querendo ir na aula. Ele não está querendo ir na aula, mas por que ele não está querendo ir na aula? Não, porque ele falou que eu não dei isso para ele. Não, porque ele falou que isso. Então, aí a mãe não exerce seu poder de autoridade. Sim. E ela vai achar que a escola vai obrigar. Não vai. A escola ela vai receber esse filho. Então, a autoridade está sobre ela. Só que na periferia, às vezes, a ir para a escola é a grande fuga. Ou ir para um projeto social é a grande fuga, que eu falo assim, a necessidade. Porque, às vezes, a criança é um único lugar que ele tem um lanche. Eu tenho criança que não perde um treino. Você fala, eles gostam do esporte. Às vezes não. Sim, às vezes eles vão para lanchar. Entendeu? E lá no projeto, por exemplo, como no colégio, né? Às vezes vai compulsoriamente porque essa mãe trabalha 12 horas, esse pai trabalha 12 horas, não tem com quem ficar, o colégio fica com metade do dia. Lá no Conexão, você percebe que às vezes chega alguém de maneira compulsória, ou você percebe que a maioria dos adolescentes, assim, especificamente, fala assim, nossa, claro, depois dessa fase do chegar de cabeça baixa, aqui eu posso sair daquele lance lá de ser vapor, nossa, aqui eu posso sair daquele lance lá de ser olheiro, nossa, aqui existe mundo fora dali. Você percebe Total. isso? Olha que legal. No time, a gente criou uma cultura. Nessa unidade, hoje, eu tenho 19 pessoas trabalhando. Todo mundo tem que ter um DNA. A criança e o adolescente, para mim, não é nosso assistido, não. Talvez na minha prestação de conta, para o poder público, vai enquadrar nisso aí. Mas ele é nosso cliente. Porque assistido você trata com... coitadinho. Nós temos que... Sabe? Aquele sentimento de pobreza, de tudo é inferior. Eu coloquei cliente. Quando você tem um cliente, como você trata o cliente? Mentalmente, você trata diferente. A gente está no espaço privado. Razão, né? O cliente tem razão, você trata bem, você quer agradar, você quer encantar, você recebe bem. Então, desde a porta de entrada, quando ele entra numa sala para ele cadastrar, ele vai sentar numa cadeira boa, do lado da mãe dele aqui, ele vai estar na mesma altura, ela vai ter uma atendente, vai falar assim, oi, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Quantos anos você tem, Rafael? Eu tenho 15. Rafael, aqui vai ser tão legal para você que você vai encontrar pessoas da sua idade. Então, gera uma cultura do encantamento. No aspecto que ele sobe uma sala, ele entra numa sala de jiu-jitsu e o professor vai trazer as disciplinas, as normas, mas vai olhar dentro do olho dele, vai fazer ele avançar. Vai criar uma cultura que ele pode chegar onde ele quiser. Tudo bem, Rafael, o que você quer fazer? Não, eu quero ser médico. A gente acredita que você vai ser médico. Não é porque você saiu lá daquela comunidade que você não pode ser médico. A gente vai ajudar você a criar as oportunidades para você ser médico. Então, hoje o menino, ele não tem uma cultura... Eu falo assim, a mãe do menino não tem uma cultura que está ali para passar tempo. Que ele não é creche, que a mãe deixa e vai. Ele é um lugar que ele vai ter responsabilidade. Se você entrar lá no nosso projeto agora, se tiver um papel de bala no chão, eu te dou R$1.000. Não tem. Criar uma nova cultura de responsabilidade. Nossa. De falar, olha, aqui a gente cuida desse lugar. Porque a gente está dando um exemplo. Sim. Se você entrar no Instagram, você vai ver a equipe pintando, o PC, que é o fundador, pintando, arrumando, limpando. Hoje cedo a gente estava lá no mutirão, organizando, colocando a mão na massa. Então, os meninos começam a entender isso. Então, eles estão participando de uma construção de transformação. E em todo lado que você vai estar essa frase lá.
que lá tem como missão desenvolver pessoas para que elas possam ser protagonistas da sua própria história. PC, vai ter um campeonato lá em Janaúba. Falei, que bom. Você quer participar? Adolescente, quero. Ou o PC podia pagar pra gente. Fala, olha, se a gente tiver caixa, a gente organiza, a gente paga no boa. Mas a gente não tem. Sabe o que você vai fazer? Vou dar uma ideia pra você. Vai vender rifa. Vai fazer, junto os meninos aí, vai fazer alguma coisa, vai fazer bombom pra vocês venderem. Então os meninos começam a brincar de empreender. Sim. E ele tá empreendendo no sonho dele. Cria uma nova cultura. É sentar no computador, e às vezes nós não temos o melhor computador, não, Rafa, sabe? Para poder desenvolver programação. Mas é com aquele computador que a gente vai dar o nosso melhor. É trazer esse sentimento que a gente precisa. Então, eu tenho uma comunidade, eu tenho um grupo de adolescentes, de crianças que internalizaram, que eles entendem até como a gente sobrevive. Então, eles falam assim, eles divulgam o nosso bazar. Então, você vê os meninos falando assim, você tem que ir lá no Bazar do Conexão, que é muito bom, tem roupa nova. Eles fazem propaganda. Eu vou fazer uma festa junina, né, para arrecadar fundos para a instituição. Então, os próprios meninos se engajam e ficam ansiosos para estar. Então, é uma nova cultura. E aí, você entra em um lugar, quando a gente fala de projeto, de um lugar que atende, realmente a gente pensa assim, ó, projeto social. Você chega naquele lugar, tudo tumultuado de trem. Sabe o que não serve para a casa do outro, serve para o projeto social? Sim. Tem essa cultura lá, não. Lá não vai ter isso. Lá, eles querem sentir bem lá. Lá eu tenho que ter o banheiro limpo, eu tenho que ter papel higiênico organizado, Sim. eu tenho que ter... Isso é dignidade. Quando eu começo a trazer dignidade, gera uma expansão de mente. Os meninos têm essa consciência. Então, eu tenho tentado fazer isso. Tenho tentado fazer um projeto que as pessoas sintam dignidade de estar. Chega no projeto, tá tudo tumultuado de trem. Não. Tira uma cultura que nós brasileiros temos muito, e essa geração ela também recebe muito, que é ganhar tudo. Ganha tudo. Todo dia alguém bate, é cesta básica, é verdura. Isso não muda a vida do povo. Não. Tem que ser emergencial. Um adolescente que bate, uma família que bate, pedindo alguma coisa, é emergencial. Ele entendeu que lá é lugar de oportunidades de avanço. Interessante. Você fala, ele sai daquela bolha, vidro quebrado, beco... Sim. Corre, tira e vai para um lugar onde não tem um papel de bala no chão. Olha a diferença. E aí você percebe claramente que ele não está ali compulsoriamente. Que ele fala assim, eu posso ser diferente, eu não quero aquele lugar, não. Isso. Você e já assim, escutou? Total, Relatos, falas, muito. Assim? Por exemplo, eu chego para os meninos e falo assim, vocês gostam do quarto onde vocês estão tudo rabiscado, tudo pintado, colorido, de um monte de coisa? É assim? Não. Então por que aqui tem que ser? Não tem que ser. Porque a gente tem que ter um senso de cuidado. De se importar com tudo que está em nossa volta. Quem gosta de chegar num lugar que está tudo fora do lugar? Pode ser simples. A gente não tem um lado luxuoso, nada disso, não. É dentro da simplicidade. Mas dentro da simplicidade tem que ter organização, limpeza. Exemplo, primeira aula nessa comunidade. A gente está em 3 comunidades. A gente está no Canelas, que tem 13 bairros em volta. A gente está no Feijão, que tem 2 bairros em volta, que é o Alto São João ali. E nós estamos no Cidade Industrial com 2 comunidades. Cidade Industrial não tem espaço. Eu tenho uma casa simples que eu aluguei da comunidade, mas a casa tem que estar organizada. A sala do tatame tem que estar limpo. Nos primeiros dias era como o menino entrava, parecendo que era a atividade da vida. Pulava em cima de tudo. Vai colocando organização. Para entrar no tatame tem que fazer o quê? Limpar o pé. Tirar a sandália. E não é jogar a sandália, né? Tirar a sandália e colocar. Olha o esporte aí, disciplinando. Existe uma reverência, né, com aquele espaço, né? Então, você chega no tatame, o que você faz? Abaixa assim, faz o comprimento, entra, senta, que não precisa ficar correndo no tatame, não. Sim. Eu tô falando do menino de 6 e o menino de 17. Que interessante. E aí você começa a organizar. A aula de balé é como? O cabelo tem que estar preso. Prende o cabelo, organiza. Padrões, o que vai mudar? Uma liguinha custa 50 centavos. Sim. Então, mas a gente não tem a roupa, mas vai com a roupa mais adequada e a gente vai instruindo isso. Então, a roupa faz sentido, o lugar faz sentido, tudo faz sentido. E para eles adaptam muito bem. Pronto. Identificação. Identificação. Você está vendo como é que uma simbiose positiva pode transformar a vida de alguém que não tinha outra alternativa a não ser uma arma de fogo da cintura e ficar numa favela olhando, né, boca de fumo. Interessante. Lá hoje você tem quais oficinas? Jiu-jitsu? Então, a gente chega na comunidade, a gente coloca o que a gente acha que as pessoas gostam, né? E aí todo mundo fala, futebol, então vamos pôr futebol. Depois a gente colocou jiu-jitsu. Primeiro a gente pôs judô. A gente, esse judô educa muito criança, adolescente e tal. A gente começou a notar que o que eles gostavam mais era de um esporte mais agitado. Sim. Então o jiu-jitsu entrou como um esporte de luta. É mais... Depois a gente teve balé.
E aí eu notei também que as meninas já vêm... Olha que legal. A menina chega pra fazer uma aula de balé adolescente. Só que ela já dança TikTok o dia inteirinho. Sim. Ela conhece todas as músicas do TikTok, um tanto de passo. E muitas vezes é melhor do que a dança que o professor coloca pra ela. Sim. Porque ela ensaia e tal. Então a gente colocou balé pra gente deixar elas introduzir o jeito de dança dela. Porque balé eu tenho um padrão, né? E aí a gente começou a entender esse padrão. Mas as meninas já vêm com esses elementos. Claro que nada de sexualidade. A gente tenta tirar essa cultura. Sim. Mas a sensualização... mas não esse elemento da dança é muito importante. Então eu tenho lá... Comecei a notar o seguinte: a cidade é abarrotada de cursos profissionalizantes. O cara quer hoje fazer um curso de graça, ele vai na internet e ele acha, mas ele não tem acesso à internet, mas ele tem um tanto de instituição, Sim. desde o poder público, os órgãos e as entidades. Mas eu notei que o menino ficava 2 anos fazendo um curso e não tinha sentido nenhum para ele. Eu falei, meu filho, você vai fazer auxiliar administrativo. Para quê? Aí ele, pra quê? Ele faz pra ele ter um... A mãe fala assim, não, você vai ter um currículo. E parece que você vai chegar na entrevista com um tanto de currículo. De vendedor no subemprego aí. Não vai. O que eu entendi? A gente fez uma plataforma de cursos livres. Então ele vai lá, ele faz a trilha que ele quiser. Ele começou lá, um curso profissionalizante em administrativo. Começou a fazer, não tem nada a ver comigo. Mas no Conexão? No Conexão. Ou vocês mandam ele para... Não, no Conexão. Tem uma plataforma, a gente conseguiu colocar 20 cursos, diversas áreas. Emite certificado. Mas ele pode começar a fazer e parar. Que ele não quis fazer. Sim. Por que? Porque ele vai formar numa coisa que ele não tem interesse. Aí ele vai para a área, de exemplo, de comunicação. Tem vários cursos lá de comunicação. Ele vai aprender a mexer em Corel. Tem um curso de mexer em Corel. Fez mais sentido para ele. Ele vai lá e forma. Então aí a gente fez uma plataforma que esses cursos dá para adolescente de 13 a 17. A gente fala que é inserção no mercado de trabalho. Interessante. Então ele é a trilha. Então a gente colocou essa plataforma. Quando a gente foi para cursos digitais, faz muito sentido. Então, social media. O menino quer ser rap. Ele quer ser rap e tal. Rapper. Mas aí o que acontece? Olha, aí, ela te ajudando. Me ajudando. Ajudadora? Tá ela tá aí auxiliando. Tá certo, tá certo. Não. Aí ele quer ser. Mas aí ele precisa de quê? De elementos de comunicação. Para ele poder gravar um vídeo bom. Ele vai lá e faz o curso. Mas tem aquele menino que a mãe começou a vender pão. Ela foi mandada embora na pandemia. Sim. E aí ela faz pão em casa. Faz bolo e tal. O que ele tem que fazer? Uma rede social. Olha, casos reais, tá? Sim. É o pai que limpa sofá. Ele precisa de quê para vender? Da rede social. As filhas vão lá e ajudam. Então, a gente começou a fazer curso de social media e dá muito sucesso. E o que hoje precisa nesse mundo chama social media. Todo mundo precisa de um. Então, a gente começou a fazer e está gerando muito, muito engajamento. Programação. Fala assim, mas um menino da periferia vai aprender programação? Por que não? Necessário. É a profissão... Daqui um dia vai estar mais valorizada. 65% das profissões que vão ser descobertas ainda são todas vinculadas à programação. Pois é, então a gente começou a fazer um curso de programação lá no Instituto e tem dado muito certo. E aí a gente começa a trazer elementos do voluntário também. Esses cursos livres que a gente fala, então tem desde um curso de pintura, de corte de cabelo, você vai incrementando. Tem algum curso que prepara para o vestibular, alguma coisa assim? Então... Lá atrás, a gente criou um cursinho. Olha que legal. Chegou um professor e falou assim, PC, eu quero fazer o bem na cidade. Eu falei, que bom que você quer fazer o bem. O que você sabe fazer? Não, eu dou aula, sou professor. Sou professor de História, Filosofia, Sociologia. Eu falei, então, vamos começar a ofertar. Nós criamos um cursinho chamado Ágora. Esse cursinho ficou 4 anos, assim. Então, eu pegava famílias lá do antigo aterro sanitário lá em cima para estudar. Adolescentes, né? E aí, adultos também. Feijão, e a gente fez esse cursinho por 4 anos. Veio pandemia, mudou muito o formato. Então, assim, aí hoje a gente não tem um cursinho presencial, né? Pretendo pôr ele online, igual a gente tem essa plataforma, eu acho que isso vai ser um avanço. E aí, a gente também, uma oficina nova que a gente introduziu, que está sendo, assim, muito bom, música. A música... Por mais que você tenha conservatório, que você tenha grande estrutura, mas você está dentro do território, é muito importante. Então, eu tenho, por exemplo, percussão no feijão. Então, você cria uma cultura ali lá em cima, lá no bairro lá. E aqui eu tenho aula de violão, aula de música, de canto, né? Tem aula de teclado e tem aula de percussão. Então, isso tem sido muito bom. Uma forma de incentivar, cria disciplina, cria um senso de organização no menino, de dedicação, de estudo. Então, é isso que a gente tem feito aí. Nessa parte de comunicação, de alguma forma, se você precisar de alguém... Em relação à escrita, eu sou voluntário, viu? Aí, já ganhamos um voluntário, é uma coisa boa. Com Conexão, vou conhecer e sou voluntário. Também muito bem. Terapêutico, o que você precisar,
que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E olha que legal, a gente demorou a entender isso, assim. Então, a gente começou a ofertar oficinas, só que ficava desconectado. Então, eu tenho uma menina fazendo aula de balé. Ela está lá com algum problema, ela está com uma crise, ansiedade, algo desse tipo. Como que nós vamos trabalhar com ela? Só que a gente fazia, a gente terceirizava. Então, hoje a gente entendeu, para o ser completo, a gente criou um setor lá psicossocial. Que legal, com psicólogo, assistente social, de fato, para acompanhar. E aí, vamos avançar? Então, a gente trouxe hoje uma plataforma chamada Bússola, onde eu tenho um registro de cada um desses meninos que estão dentro do projeto. Então, ele vai ter uma trajetória, uma trilha lá dentro. Então, eu tenho lá as oficinas que ele faz, tem as intervenções de 15 dias, então o psicossocial trabalha muito, assim. Viu? Então, no meio da aula, vai parar um dia, vai parar um horário, vai parar um tempo para ele ter uma intervenção de alguma fala. Eu quero trazer uma abordagem. Não algo igual a gente às vezes a gente usa uma coisa corriqueira, um assunto, vamos falar sobre maio laranja, aí a gente fala aquela frase. Não, como que eu vou envolvê-los nesse processo? Tem que ser assim. Entendeu? Então, aí hoje a gente tem o psicossocial que acaba acompanhando essas crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. Então, eu quero saber a realidade. As pessoas falam assim, mas para que você quer saber tanta informação? Eu falei, informação é o mais valioso que a gente pode ter. Sem dúvida. E aí eu começo a estudar casos. Então, toda segunda eu tenho reunião de casos. De verdade, eu sento numa mesa dessa aqui, eu quero entender o problema. E aí a gente vai trabalhando essas amostragens para o problema. Então, esse sistema lá me ajuda. Eu quero entender a questão social. Qual que é o problema dessa região? É falta de recurso? Falta de oportunidade? Eu tenho região extrema pobreza, mas eu tenho região que o tráfico domina, que o pior é a violência da comunidade, não é a falta de recurso. Então, como que eu vou entender as realidades? Como eu vou entender a percepção dessa criança e adolescente dentro do território? Lá é um território de exploração sexual? Lá é um território onde é tradicional não ter um pai presente, não ter uma mãe? O índice de álcool nessa comunidade? Nosso questionário lá pergunta tudo. Da relação da família e tal. Que eu quero entender as causas. Eu não estou aqui para passar tempo, eu estou aqui para desenvolver uma geração. Se você atua só no sintoma, não adianta. Você vai chegar sempre gente sintomática para você. Sempre. Nunca vai parar de chegar. Sempre. E o ideal é que um dia pare, se você atua na causa. Sim, sim. E aí entender isso. Então, a gente tem hoje lá, cada aluno desses, eu tenho 622 alunos. Cada aluno tem lá a ficha com os dados, com as informações. E hoje, contratamos agora há pouco tempo um assistente social só por conta de alimentar o sistema. Para chegar para o psicólogo e falar que quero todas as suas intervenções aqui. Qual foi a criança que, diante dessa temática, ele teve uma reação diferente? Vou dar um exemplo para você. Às vezes uma criança, aconteceu, um adolescente está no meio de um campeonato e tal, ele dá uma crise de fúria, que ele perdeu a luta, ele dá uma birra, né? A gente estava falando de birra. Pega a sandália, joga no chão e chora. Um menino de 15, 16 anos, lugar público, fazendo isso. Sim. Qual que é o problema? Chama o pai, chama a mãe pra gente identificar. Aí chama. Aí o pai não vem. Não, porque o pai dele não vem muito. E aí você começa a entender. E aí você pensa assim, não, a gente tem que disciplinar esses meninos. Não, às vezes a gente tem que mostrar pro pai, ó, pai, tá acontecendo isso aqui, vamos corrigir isso aqui. E essa parte é o senhor que faz, sabe? Ou escola, a gente começou a chamar a escola, a gente começou a ver os meninos de uma região muito... A gente pôs reforço escolar. Olha para você ver, para os reforços escolar. Aí era adolescentes e crianças. A gente tinha 120 na comunidade. Aí os meninos não iam no reforço escolar porque não tinha nenhuma atividade de tarefa, nenhuma atividade. Nós fomos até a escola. Por que um adolescente tem que treinar uma criança que tem que fazer exercício? Por que vocês não passam? Não, porque a cultura aqui é ninguém fazer. Eles não fazem, não é por isso que a gente não passa. Vamos corrigir? Tem que corrigir. E aí a gente entende esses elementos da comunidade. Você tem hoje um arcabouço assim, técnico muito bom de voluntariado. Sim. Né? Todos voluntários. Eu tenho uma equipe trabalhando também, de 19 pessoas, e a gente conta como dá. Mas é que eu falo assim, dá conta do dia a dia, que desses dados, isso tudo. É uma equipe mais técnica, né? Eu tenho uma equipe técnica remunerada trabalhando. Emenda parlamentar. Isso, diversas fontes, eventos. E aí tem... Os voluntários são mais de oficina. Isso. Atividade. Faz sentido para o voluntário, né? Por exemplo, ir lá e exercer alguma coisa pontual. Porque o voluntário não vai dar conta de fazer tudo. Você vai lá fazer a sua atividade. Você tem que chegar lá, o espaço tem que estar limpo. Tem que ter o material para você trabalhar. Porque se você chegar... Tem que criar... Você varrer, para você arrumar o quadro... Você atrasa o menino. Entendeu? Então, hoje a gente entendeu... Esses últimos 3 anos, a gente entendeu a profissionalização. Isso. Se eu quero gerar transformação, impacto social, que é uma mudança. Qual que é o meu impacto? Como minha moeda é o quê? Eu estou empreendendo socialmente. Eu não quero ganhar dinheiro.
não estão ganhando dinheiro com isso. Sim. Nós vamos gerar impacto e transformação de vidas. Vai gerar um impacto na sociedade gigantesco. Porque eu vou entregar daqui 2, 3, 4, 5 anos, cada vez eu vou entregar um ciclo aí de 1.000 crianças e 1.000 adolescentes que vão se tornar o cidadão que vai ocupar os lugares de uma cidade. Então, né? Ali eu tenho ali o futuro médico, o engenheiro, a pessoa que vai cuidar da limpeza, que vai cuidar de tudo. Eu tenho gente de diversos fatores. Então, eu comecei a entender isso. Lembra que a gente falou de criar a ponte para a geração? Lembro. Então, para mim, ali é um trabalho de ponte. Vai demorar, mas vai gerar muito impacto. Não vai demorar. Vai ser uma grande narrativa. Isso aí. Nós vamos voltar às grandes narrativas. É a mente, né, da geração, né? Para ontem, Não, né? eu não tô te corrigindo, Sim. não. Tô só sendo lúdico mesmo. Tá certo. Eu vou te presentear. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Quando eu era menino pequeno, igual você, lá com 6 anos, eu falava, eu ainda vou ser escritor. Que legal. Aí, E eu ó. tenho 2 publicados e estou escrevendo o terceiro. Que bom, Rafa. Na verdade, tudo que eu falei com meus pais que eu queria ser, eu acabei sendo, sabe? Isso é muito gostoso, porque eles respeitaram, apesar Sim. do desejo deles de que eu fosse advogado. É porque pensa na estabilidade, pensa em alguma coisa. Isso, Né? e Projeções, pelo né? fato de eu ser, assim, de gostar de ler muito precocemente, naquela época era tudo vinculado à medicina, engenharia e direito, né? Sim, sim. E eu já falei isso quando eu fui orador da minha turma, fiz sociologia, quando eu desci, né? Eu lembro que a gente nunca teve confusão, mas eu não vou fazer direito, não vou. Não, mas está certo, fazer o quê? Eu sei que um dia eu falei, né? Fazer o quê, né? Só direito, só advogado, engenheiro, médico tem anel de formatura e tal. Eu não tirei esse anel do dedo. Eu desci, eu fui orador da turma, Sim. né? Aí quando eu estava embaixo, eu gosto de contar essa história, sou repetitivo, Legal, às vezes é muito bom bem. ser Sim, repetitivo. sim. Meu pai e minha mãe estavam embaixo lá. Aí meu pai falou assim, não é só advogado que tem direito a anel de formatura, não. Trouxe E a mamãe, sociólogo, também me deu o anel numa caixinha legal. assim. Aqui está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. A ciência e a espiritualidade, né? Sim. Então, eu não tiro do dedo porque eles desejavam uma coisa, mas eles respeitaram, Legal. né? Te honraram, né? Me diante honraram, disso. me honraram. Eu devo muito Suas a eles, sou escolhas muito e- grato, né? Eu vou te dar o primeiro e da próxima vez o segundo, Ó, coisa boa. tá? Esse aqui foi na Bienal de Minas de 2014. Legal. Parabéns. Que isso? Eu amo história de gente que realiza o sonho, sabe? Que empreende no sonho, né? Sim. E muita gente fica no meio do caminho. Muita Muita gente gente. vai lá e prefere escutar. E essa percepção que você teve, persistência, talvez seu pai e sua mãe teve resistência. Sim. Só que lá na frente, eles entenderam que essa era uma escolha sua É. e resolveram te honrar. O anel, acho que tem essa simbologia de Sim, trazer essa honra, tem a de respeitar. Ó, simbologia. independente de qual o caminho, nós estamos junto com você, né? Isso, Mas isso parte desse princípio de alguém que tem força para lutar pelos seus sonhos, né? Empreender em cima deles. Sem dúvida. E hoje eles têm um orgulho, sabe? Sim. Nossa, meu pai... Quando alguém não me conhece, eu tô com meu pai começa, não, meu filho, ele aqui, ó, ele é sociólogo, não, ele é pós-graduado. Nossa, eu falei, papai, para, velho. Assim, eu sei que ele Tá tá de família, porque sua irmã falou assim, não, o irmão, pensei, Carol, né, É? mandar um abraço pra ela, mas ela Nossa. falou bem de você, que você dedica nos seus sonhos, que é isso que você gosta, que é a sua paixão, ela usou esse termo assim, que isso aqui é a sua paixão, trazer o conhecimento, sua vida como sociólogo, é a sua paixão. Legal, bom saber disso. Espero que você goste da leitura. Obrigado, meu amigo. Esse é o primeiro, o segundo livro, nós vamos ter outra oportunidade. Eu quero que Teremos. você leia o primeiro. Gosto de ler. São histórias, são contos, histórias de pessoas que tinham frágeis esperanças, mas que ao fim encontraram uma forma de se agarrar e permanecer agarrada até encontrar Que bom. um lugar mais robusto. Precisamos, né? Desse tempo, Sim. de um tempo de cada vez mais de esperança. E boas histórias fazem a gente ter esperança em dias melhores, em tempos melhores. Isso é Sim. importante. Agora, deixa uma mensagem para a comunidade, fala para esses adolescentes aí que você ama tanto. Então, assim, eu gosto de fato e me envolvo com essa geração, com esse princípio de fato ser ponte, né? Que existe um mundo aí para a gente descobrir, para a gente avançar. E eu acredito nessa geração, né? Por muita gente fala,
geração fraca, não resiliente, mas eu tenho certeza que quando é canalizado para aquilo certo, para aquilo que está dentro de você, né? Aquilo que cada um carrega uma grande missão, eu costumo falar assim. E quando a gente encontra a nossa missão, e a gente encontra muito essa missão numa fase, na adolescência de fato, né? Que traz aquela convicção. E aí quando a gente está disposto a colocar isso para fora, independente do que os outros vão pensar, falar, ou o que os outros vão sugestionar para a gente. Sim. Mas aquilo que a gente carrega, aquela mensagem, a gente tem que colocar para fora. E quando a gente coloca, a gente é um ser de luz nessa terra. E essa luz gera brilho e gera impacto por onde passa. Então, assim, na adolescência a gente é esse canal. Então, eu quero convidar você. Talvez tenha adolescente escutando a gente. Sim, aí, com certeza vai certeza. escutar, para que você coloque para fora aquilo que você carrega, aquela mensagem que você tem. Talvez você que já passou por essa fase como a gente, de fato, seja um canal para essa geração. De ser um canal de criar esse diálogo, de criar essa escuta e de deixar esse grito do adolescente sair para fora e ser canalizado, para a gente ser ponte. Eu costumo falar, Rafa, que a geração que vem depois da gente tem que ser melhor do que a gente. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor do que a gente. E a gente é corresponsável nisso. Sim. Isso é problema nosso. Então, a gente carrega a mensagem de fazer uma geração melhor do que a nossa. Então, esse é o desafio. Tenho certeza que através do seu programa, do seu conhecimento, através das suas habilidades, dos seus dons, você tem feito uma geração melhor. Parabéns. Tentado. E tamo junto. Tamo junto. Já fica uma proposta. Vamos fazer um novo episódio para falar mais do Conexão, lá no Conexão. Vamos levar a nossa equipe técnica para lá, né, Rodrigo? Fazer um episódio lá para a gente conhecer o espaço. Muito bem. Você topa? Top. E a gente pode colocar até adolescentes e crianças para ter participação e falar interação. Fantástico. Um talk lá, alguma coisa diferente legal. Nesse sentido, no podcast. Fechou. Fechou? Combinado? Tá acertado. Te agradeço muito, viu? A sua presença aqui foi realmente um momento marcante desse podcast, que ainda é um bebezinho, mas eu acredito nas grandes narrativas, né? Daqui 2 anos, eu acredito que ele pode atingir mais pessoas com mensagens como a sua. Mensagens de sermos pontes e não muros, né? Agradeço muito, sobretudo, pela pessoa que você é, mais do que pela presença. Não deixe que ninguém abale seus ideais, nunca. Continue sendo idealista, viu? Obrigado. A gente tem que carregar isso. Sim. E a minha força diária é manter isso, né? Esse espírito da adolescência, Sim. desbravador e querer um mundo melhor e querer e fazer com que as outras pessoas acreditem também que é possível, Sim, né? Que tem sim. muita gente, não como a gente, mas gente que está desacreditada e a Muita gente gente. precisa fazer com que as pessoas acreditem. A nossa esperança é de dias melhores, de uma geração cada vez melhor do que a nossa. Sim. E vamos esforçar para isso, né? Então, sim. Débora, eu te agradeço também por ter ficado aqui conosco, por ter participado e ajudado. Obrigado, viu? E você que esteve conosco esse tempo todo, eu queria dizer, está com alguma dificuldade, você adolescente, criança, adulto, você precisa de alguém, está naquele momento de pensamentos negativos, ruins, isso realmente me veio agora e eu te digo, procure-nos. Tem meu Instagram, tem o Instagram do PC aí. Procure-nos, sempre há esperança. Mesmo que frágil, sempre há esperança. Não cometa nenhum ato que possa acabar com essa esperança, mesmo que frágil. Se precisar, procure pelo Rafael, procure pelo PC. Nós estamos à sua disposição. Existe muita vida solta aí e muitas formas de ser feliz. Eu peço só uma oferta. Se você acredita que esse episódio pode contribuir na vida de alguém, compartilhe. Se você acredita que essas falas podem ajudar alguém a ser edificado, compartilhe. É a única oferta que eu te peço e agradeço pela audiência. Viu? Continue em paz.